Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Tandam. Bem-vindos. Muito bem-vindos, senhoras e senhores. Ou bem-vindos, Sim. ou bem-vindas, ou o que você quiser ser. Nossa, acabou a energia da pessoa, né? A pessoa começou, meu nome é Natália Salazar e morreu. Se foi, jazeu. Meu nome é Natália Salazar e você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser e a energia acabou. Daqui pro final do episódio vai ser a ladeira abaixo. Meu Deus. A minha... Não, gente, estou cansada, mas tá tudo bem. Eu só, sei lá, eu fiquei meio perdida. Ai, gente. Bom, recados. Temos recados. Eu tenho 2 recados. Primeiro, eu quero mandar um beijo pra Lani Salles, que é uma ouvinte que escuta a gente de noite, quando ela chega do trabalho, depois de um dia mega cansativo. Ela falou que a gente é a companhia dela. Obrigada. Então, muito obrigada. Quero te mandar um beijo. Espero que você nos escute depois de um dia cansativo e que ele fique um pouco menos pior. Pois é. E que Um a beijo. gente adora fazer companhia pra você. Sim, sim. E outra coisa, gente, a gente avisou isso no YouTube também, ou a gente vai avisar isso no YouTube, porque eu já não sei mais a ordem das coisas, eu estou confuso, eu estou cansada. A gente começou a soltar uns compilados por tema no nosso YouTube, porque vocês falam pra gente que vocês ouvem a gente pra dormir, e a gente sabe que facilita a gente colocar vídeos de 3, 4 horas de uma vez para vocês ouvirem até pegar no sono. Então, são compilados com tema que é meio que direcionado para quem ouve a gente para dormir ou para fazer tarefas mais longas. Então, com tema bonitinho, volume um pouquinho mais baixo e uns efeitinhos assim no fundo para quem deixa na TV. Então, se vocês se interessarem, tá lá no nosso YouTube na playlist de compilados. Me conte uma bela história hoje. Eu te conto, porque há algumas semanas eu trouxe o caso do chupacabra, né? Que é o caso de uma criatura mítica que nos assombrou nos anos 90. E um pouco depois, a gente também falou do boicote, né? Que foi uma fofoca histórica. Sim. E a gente recebeu... esses 2 foram no YouTube, tá, gente? Se vocês não viram, esse é o momento de ir lá ver o chupacabra e o boicote original, o Charles Boicote, o primeiro cancelado da história. Pois é, eu vou colocar os links dos episódios do YouTube aqui na descrição desse episódio. Eba! E a gente recebeu vários comentários bem bacanas sobre esses 2 casos. Aliás, muito obrigada, porque é muito bacana a gente ter esse tipo de feedback quando a gente conta uma história um pouco diferente. Sim. E em um desses comentários, eu recebi uma sugestão de caso que mistura uma criatura lendária com um barraco histórico. Quem me mandou eu achei maravilhoso. Quem me mandou essa sugestão foi a Bianca Santoro. Ela comentou em um dos vídeos. Sim! Eu acho que eu vi o comentário dela. Ela falou, eu amei o vídeo, me lembrou a história da besta de Gévaudan. Tragam essa história se puderem, não sei se tem no podcast, beijinhos. Então, atendendo ao pedido da Bianca, hoje a gente vai falar sobre a besta de Gévaudan, que foi uma criatura mítica, uma criatura, não sei, ou talvez não. O que a gente sabe é que essa besta apavorou o reino da França entre os anos de 1764 e 1767. Então, hoje a gente vai falar da besta, gente. Ela, aquela que é a mais temida. A besta. A besta. Eu adoro a palavra besta. É mesmo? Eu adoro. Porque eu acho que ela serve para tanta coisa. Eu adoro quando o seu amigo tá sendo besta, você falar que ele é besta. Eu acho que é um xingamento tão que não é agressivo, mas ele deixa você expressar que você acha que a pessoa é sonsa. Que ela tá sendo doida. Besta é um xingamento classudo, né? Mas é uma besta mesmo. Eu adoro. É verdade, eu não tinha Eu adoro pensado chamar nisso. o povo de besta. É verdade, é gostoso falar, ai, besta. É. Mas antes de falar da besta, a gente tem que falar de uma coisa que talvez seja ainda mais temida que a besta, que era a vida na França do século XVIII. Fato. Sim. Aliás, a vida no século XVIII. Sim. É verdade.
Para escrever esse roteiro, eu usei o aventurasnahistoria.com.br, o todamateria.com.br, o Infoescola, o History and Imagination, o Puppet History, que é um canal do YouTube que eu amo, o historiadomundo.com e o history.com. Então, temos fontes históricas. Na época da nossa história, a França ainda era uma monarquia absolutista predominantemente rural que se encontrava sob o governo do Luís XV. Aquele do salto. O do salto. O do salto. O Mona. A famigerada Revolução Francesa viria a acontecer 22 anos depois da nossa história, o que, historicamente falando, é um período de tempo relativamente curto, né? E convenhamos que a Revolução não teria acontecido se todo mundo estivesse vivendo bem. Então, como vocês devem imaginar, não era fácil ser um camponês na França pré-revolução, gente. A nobreza e o clero detinham todos os privilégios econômicos, como a posse das terras, a isenção de impostos e, no caso da nobreza, o direito de possuir e portar armas. Tipo, o camponês não podia ter arma. É, claro que não. Também, né? Mas se os camponeses pudessem ter arma, a revolução tinha acontecido muito antes. Sim. Enquanto, né? Então, a nobreza e o clero tinham a posse das terras e a isenção de impostos, e no caso da nobreza, armas, enquanto os camponeses precisavam pagar impostos e tributos que existiam desde o período medieval. Nossa. Para dar uma ideia do nível do absurdo, é um negócio que eu fico indignada, porque durante o reinado do Luís XVI, em 1774, que é mais ou menos 10 anos depois do começo da nossa história, 80% da renda camponesa ia diretamente para pagamento de imposto. Caralho. 80%? 80%. A gente não tem o registro do período, né, de 10 anos antes, mas é mais ou menos a mesma coisa, não mudou muito em 10 anos, continuava sendo 80%, não foi um aumento muito brusco. Então, imagina o que é 80% da sua renda ir para sustentar pessoas que vivem muito melhor que você e que não pagam 1 grama de ouro de imposto, né? Não, é que não é que não vivem melhor que você, é que vivem muito melhor do que você. Mas muito melhor. Muito melhor mesmo. Quando dá pra você ver quando você vai para tem um dos passeios mais famosos, né, quando você vai pra Paris, é você sair da cidade e ir pra Versailles, né? E aí você vê o nível de ostentação. Era uma parada assim, como é que eu posso dizer? Obscena. Ofensivo, é um luxo obsceno. Chega a ser ofensivo, sim. E a grande maioria desses camponeses vivia em casas de um único cômodo, em condições precárias de alimentação e higiene. Aqui eu peguei um artigo que chama Família e Saúde na França do século XVIII ao século XXI, escrito pelo professor doutor Jean-Pierre Goubert, e ele descreve como é que era essa vibe, como que era esse momento, né, da história. Há legiões de parasitas, começando pelas pulgas, os piolhos e os vermes. As infecções microbianas e virais se propagam rapidamente em caso de ajuntamentos, por exemplo, na missa aos domingos, nas procissões ou nas rezas em comum, ou ainda quando movimentos de tropas militares propagam tifo e doenças venéreas. Tal situação pode ser resumida em uma frase: a grande maioria dos franceses não ultrapassa a idade de 40 anos. Caralho. Pois é. Não apenas as condições alimentares, mas as de higiene são geralmente deficitárias. Sem esquecer que, em caso de escassez de víveres, inúmeros camponeses comem qualquer coisa, o que compreende trigo verde ou centeio bichado. Sem, enfim, omitir que a má qualidade da água produzia epidemias de tifo e diarreias crônicas. Então, assim, a nossa história começa nesse contexto cataclísmico. Já estava ruim antes da história começar. Já estava ruim, a besta nem chegou. O povo tava pedindo pela besta já, pra acabar o mundo, pelo apocalipse já. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Porque traga distrai, a besta. Né? Distrai um pouco do que da diarreia crônica, da tifo. Eu pensei em trazer a besta do apocalipse mesmo pra acabar o mundo já, porque ninguém aguentava mais o que tava acontecendo. Sim, também. Também pode ser uma alternativa, por que não? Uma distração ao apocalipse. Então. Tá valendo, né? E a nossa história, então, começa nessa vibe tóxica, literalmente, mais especificamente na região de Gévaudan, hoje chamada Lozère, localizada no sul da França. E como 85% da França na época, Gévaudan era uma área predominantemente rural,
onde a agricultura e o pastoreio eram as atividades dominantes. Trata-se de uma região bem montanhosa e bem isolada, cercada por uma floresta bem densa. Essa área ela era de tão difícil acesso que séculos mais tarde ela viria a ser o ponto escolhido pela resistência francesa para se estabelecer durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é uma história para outro dia, só para vocês terem uma ideia, que era um lugar muito isolado, bem montanhoso. Como atividade econômica, eles tinham muito mais o pastoreio, porque o solo não era muito bom, a agricultura era muito mais subsistência. Basicamente, eles comiam o que eles plantavam e eles negociavam muito gado, principalmente ovelha e vacas e bois e tal. Voltando para o dia a dia dessa galera, uma vez, como eu comentei, que o terreno da região era bem pedregoso e pouco produtivo, cultivar os campos era considerado uma tarefa bem árdua. Então, era comum que essa tarefa ficasse para os homens. Enquanto as mulheres, os adolescentes, as mulheres jovens e até algumas crianças fossem responsáveis pelo pastoreio, que era uma atividade considerada menos exaustiva. Pois bem, no início do verão de 1764, uma jovem pastora, cujo nome infelizmente se perdeu na história, ela chegou toda esbaforida é importante para a gente entender, porque eu vou dar vários nomes de cidade aqui. Gévaudan era uma região que era composta por várias cidadezinhas. Essa cidadezinha de uma rua só? Sim. Então, você tem várias cidadezinhas de uma rua só com nomes diferentes, que são todas na mesma área, cercadas por natureza. Então, essa pastora ela chegou toda esbaforida na cidade dela, e ela contou que ela estava cuidando de um rebanho de vacas, quando ela viu sair da floresta o que ela chamou de la bête, ou a besta, que, segundo ela, era uma criatura do tamanho de um bezerro, com um pescoço grosso, orelhas eretas, peito largo, uma grande cauda e uma mandíbula maior ainda. Ela disse que os pelos dessa criatura eram avermelhados, com uma linha escura percorrendo a espinha, a linha da espinha. A pastora diz que a criatura olhou direto para ela e foi para cima dela, ignorando completamente o rebanho. E ela disse que ela só não foi atacada porque os touros da manada que ela estava cuidando perceberam a ameaça e atacaram a besta, antes de dar tempo da besta chegar nela, porque estava ela num canto, o gado no meio e a besta saindo da floresta. A besta olha para ela, vai para cima, mas no meio do caminho os touros entram e a besta corre de volta pro mato. Ela voltou pro mato. Volta pro mato. Sim. Nisso, então, a jovem ficou desesperada, correu de volta para casa dela, reportou o que tinha acontecido para todo mundo da cidade dela, mas foi completamente desacreditada pelos outros moradores de Gévaudan, que afirmaram que ela provavelmente tinha visto um lobo e ficado impressionada. Foi tipo, você nunca viu um lobo antes? Essa juventude. Mesmo que a descrição que ela desse da criatura não tivesse nada a ver com lobo. O povo falou, essa juventude Nutella. A juventude Nutella de 1764. Na minha época, a gente andava 10 mil quilômetros para matar o lobo. Na minha época. E depois ia pra escola. Na minha época que a besta era de verdade, né? Essa besta aí não era a labete. Bom, gente, poucos dias depois porque esse avistamento aconteceu e a galera ignorou de um jeito que nem o nome da pastora foi conhecido depois. Tipo, acabou a história, né? Poucos dias depois desse primeiro avistamento, no dia 30 de junho de 1764, a pastora de ovelhas Jeanne Boulet, de 14 anos, foi encontrada na entrada da vila de Saint-Étienne, que era uma dessas cidadezinhas, com a garganta completamente dilacerada e o corpo eviscerado. Caralho. Sim, foi uma coisa absurda, assim. Tipo, falam que... Essa história escalou muito rápido. E cerca de um mês mais tarde, uma segunda garota, cujo nome também é desconhecido, foi encontrada gravemente ferida na mesma área ali de Gévaudan. E antes de morrer, ela teria descrito a criatura que a atacou de uma forma muito semelhante à da primeira pastora. A primeira pastora, eu digo, aquela que só avistou, né, a besta e o gado que ela cuidava. Isso, foi salva pelos touros. E foi só a partir desse segundo ataque que a população de Gévaudan passou a considerar a possibilidade de estar sendo atacada por uma criatura desconhecida.
Então, assim, a menina deu alerta. Ninguém acreditou nela. Depois que 2 pessoas tinham morrido, eles... Mas eu acho que entra muito naquilo que você estava falando, de que a vida era um lixo. É verdade. Porque, tipo, se você chega no Brasil hoje, para uma pessoa que trabalha uma escala 6x1, sabe? Que é uma pessoa que tá ali pagando conta, pagando boleto, se virando, pegando 3 horas de transporte público. Você chega toda ofegante falando, nossa, eu vi uma besta, a pessoa fala, ai, tá bom. Tá bom, Renata, vai você a É besta. verdade. Eu vou dormir, eu tenho coisa, amanhã eu tenho que trabalhar, sabe? Eu não tenho tempo para É. suas churumelas, para suas É. peripécias hoje. Então, eu acho que entra muito nisso e eu acho que entra também no tipo, a vida era tão problemática, tinha tantos problemas naturais acontecendo, tantas coisas, epidemias e doenças, e sabe, que eles É. provavelmente falaram, ah, isso daí é só mais uma. Sabe quando você fica meio Sim, não, eu entendo, eu como é que é o entendo. nome? É Meio amortecido mesmo. amortecido? É como se você ficasse meio desensibilizado das coisas, Isso. né? Como se você ficasse É, meio desensibilizado e você fala, ai, tá bom. Uhum, não não, acredito. hoje quando eu paro pra pensar nos perrengues que eu passava em transporte público, não só em transporte público, na verdade, quando eu paro pra pensar nos perrengues que eu passei quando eu mudei pra cá, Uhum. eu penso, nossa, gente, como que eu sobrevivi dia após dia, Ah, indo, então. como que eu conseguia levantar pra trampar? Ah, então. Sim, pode ser, pode ser. Então, a partir desse segundo ataque, começaram os burburinhos na cidade. De tem uma criatura que não parece ser normal atacando as pessoas. E em setembro daquele mesmo ano, um jovem pastor desapareceu próximo da vila de Laval, localizada naquela mesma região. E dias mais tarde, alguns de seus membros e restos de suas roupas foram encontrados parcialmente devorados nas colinas. Meu Deus. A partir daí, teve início uma série de ataques, cujos alvos eram homens e mulheres desacompanhados que trabalhavam nos campos. E todos esses ataques tinham em comum o desfiguramento das vítimas, o que indicava se tratar de uma criatura que brincava com as suas presas antes de matá-las e comê-las. Ah, que nem um gato. Sim. As mordidas se assemelhavam às marcas deixadas por lobos. Entretanto, o método usado pela fera era muito mais brutal e veloz do que seria esperado de um lobo comum. Os ataques foram tão frequentes que houve quem especulasse haver mais de uma criatura. E a situação ficou tão séria que o Luís XV foi acionado. Daí ele desceu do salto Tudo. e resolveu as coisas do jeito dele. Fez o barraco dele. Sei lá se fez o barraco dele. Ele, assim... O que ele fazia? Apesar dele estar tomando cerca de 80% da riqueza dos súditos dele, eram tempos difíceis para o Luís XV. Sim. Porque o exército francês tinha acabado de perder a Guerra dos 7 Anos, que nada mais foi do que uma guerra em que as potências europeias da época tretaram pelo controle das colônias, ou seja, um monte de país europeu brigando por territórios que não eram nem deles para começo de conversa, né? Já que tinha gente morando lá quando eles chegaram. Mas eu não vou entrar nessa militância. Vocês sabem o que eu quero dizer. A gente já fez, a gente já teve essa militância algumas vezes. Mas resumindo bem, a Guerra dos 7 Anos foi uma guerra de potências europeias por controle de colônias. De territórios colonizados, né? Pelos quais eles não tinham direito. Pelos quais eles não tinham direito, que fique bem claro. Mas essa treta aconteceu e a França se ferrou. Então, a moral do monarca, a única coisa que o monarca tinha que fazer naquela época era ganhar as guerras. E ele não estava fazendo isso. Nem isso ele estava fazendo. Então. Então, assim, mesmo tomando 80% da riqueza dos súditos dele, ele não estava dando conta de ganhar as guerras. Estava gastando tudo em peruca. Ele não conseguia proteger ninguém. Não conseguia. Não conseguia proteger nem de homem, que dirá de besta. Tendo em vista esse cenário catastrófico, o Luís XV decidiu que a besta de Gévaudan poderia ser uma oportunidade dele dar uma injeção de ânimo no exército dele.
Porque o exército dele, que tinha perdido a guerra também, depois de 7 anos, também estava desanimado, né? É, costuma Assim, acontecer quando você não ganha uma guerra. e aí ele pensou, preciso mostrar serviço pra essa galera, né? Aí ele mandou para Gévaudan um pequeno exército liderado por seu tenente de caça, o François Antoine. Esse exército era composto por soldados e caçadores, e o intuito era capturar a besta, matar a besta e levar ela empalhada pro rei. Tá. Parece um Gente, conto de fadas da Disney, isso. mas essa era a França do século XVIII. Tá vendo, gente? Os contos de fada têm uma origem mais real do que a gente imagina, né? Traga-me o coração da besta. Traga-me o... Nossa, não tinha nem pensado nisso. Traga-me o coração da... Olha... E o Antoine, né, o François Antoine, que foi o homem que liderou essa empreitada, ele na época tinha 71 anos. Eu fiquei até surpresa. Nossa. Ele tinha 71 anos e, por conta da idade avançada, ele levou o filho dele com ele para ajudá-lo nessa empreitada, né? Ao chegarem, esses homens foram instruídos pelo Antoine a procurar por uma criatura que se assemelhasse a um lobo gigante. Por quê? Ele se baseou nas evidências que eles tinham dos corpos e as mordidas eram similares às de um lobo. Então ele partiu para o que faria mais sentido, para o mais óbvio, e ele falou que poderia ser um lobo gigante. Nessa, cerca de 100 lobos foram encontrados e massacrados, e alguns deles eram considerados anormalmente grandes. Ainda assim, os ataques continuavam. E muitas pessoas que iam para os campos e para as montanhas da região, porque precisavam, porque era o trabalho delas, porque você precisa comer, né? Claro. Essas pessoas acabavam apenas não voltando. Oxe. Então começou aquela situação de você acordar, você enquanto camponês, assim, e ainda mais que os pastores e tal eram as pessoas consideradas mais frágeis. Os pastores e as Sim. pastoras, porque o trabalho mais árduo era nos campos, né? Então você tinha Claro. aquela situação, você tinha vários adolescentes, várias mulheres, vários homens, às vezes com condições de saúde e tal, indo trabalhar sem saber se eles iam conseguir voltar para casa. Em outubro de 1764, 2 caçadores se depararam com a besta na floresta a uma distância de cerca de 10 passos. Eles dispararam rapidamente. Caçador podia ter arma, gente, né? E o impacto das balas foi tão grande, porque os dois atiraram ao mesmo tempo, os dois viram e atiraram. Então esse impacto dos 2 tiros ao mesmo tempo fez com que o animal caísse. Nisso, eles já recarregaram as armas, mas a criatura se ergueu de novo e correu pro mato. Eles ficaram extremamente surpresos porque os rastros de sangue que a criatura deixou no chão confirmavam que eles tinham acertado os tiros. Mas ela se mexeu tão rápido depois de tomar o tiro que parecia que as balas não afetavam ela. Nossa, era o Wolverine. Gente, é uma coisa bizarra. Eles voltaram para a cidade, reportaram o que tinha acontecido e uma expedição de caça se formou imediatamente. Sabe aquela coisa bem a Bela e a Fera, da galera da taverna, de repente se junta todo mundo? Sim. Todos se juntaram para perseguir os rastros e eliminar a besta antes que ela tivesse tempo de se recuperar. Tinha tanto sangue pelo chão que os envolvidos na expedição acreditaram que ou eles iam achar a besta já morta, ou eles iam encontrar a besta moribunda, porque para eles era impossível que qualquer ser vivo perdesse tanto sangue e não ficasse, no mínimo, extremamente debilitado. Então eles foram basicamente seguindo a trilha de sangue. E eles foram seguindo a trilha de sangue, seguindo a trilha de sangue, e essa trilha não acabava. Até que eles chegaram no coração da floresta, naquela floresta densa. Quando eles chegam no coração da floresta, eles se deparam com uma cena de horror. Alerta gatilho para as pessoas que estiverem nos ouvindo agora, porque eles se depararam com diversos cadáveres de pessoas que haviam desaparecido. Eles iam andando e achando pedaços e restos e tal, e nada da besta. Quando começou a escurecer, o grupo desistiu e se preparou para ir embora. Só que no caminho de volta, a besta atacou eles por trás. Olha, além de besta, ela é covarde. Ela planejou aquilo, né? Nisso, ela matou, só nesse ataque por trás, ela matou 4 caçadores.
Meu Deus. E os sobreviventes, foi uma coisa tão assustadora, porque foi no escuro e foi por trás, então até eles entenderem o que estava acontecendo, 4 pessoas já tinham morrido, o resto do grupo voltou para a cidade correndo, completamente traumatizados, alegando que eles tinham atirado contra a criatura diversas vezes durante esse segundo ataque, mas que ela parecia ser imune às balas. Ok. A partir daí começou a surgir a ideia de que a fera em questão poderia ser um loup-garou, ou um lobisomem, visto que ela parecia ter uma astúcia superior à de um animal selvagem comum. Porque você pensa, um animal selvagem comum, quando ele foi ferido, ele vai querer se esconde até ele ficar bem. O desejo de vingança é uma coisa muito humana. Sim. O desejo de vingança e o lance de você criar uma cena, ele direcionou Corvo também tem. Sim, é verdade. Então, humano e de corvos. E aqueles macacos ladrões da Índia. Isso. Eles ficam indignados também. A gente tem um ouvinte, que eu não vou falar quem é, porque eu não sei se pode falar, que foi uma história que comentaram com a gente, tipo, num dos grupos e tal. Quando a gente vai contar causas assim, a gente pergunta antes, eu não vou citar quem é. A pessoa vai saber a pessoa vai saber que é ela. Essa pessoa, ela morou na Índia um tempo e ela foi num sebo. Ela disse que ela comprou Harry Potter, um livro de Harry Potter, livrozinho. E ela foi assaltada por macacos na Índia. Os macacos queriam ver se ela tinha comida na sacola. E quando eles viram que essa pessoa não tinha comida na sacola, eles rasgaram o livro dela, de ranço. Tipo, virou a sacola, não tinha comida, rasgaram o livro e foram embora. Na Índia eles temem 2 macacos numa moto. Então não, mas foi uma história que eu fiquei pensando, porque até eu ouvi essa história do macaco, tipo, roubar, chacoalhar sua bolsa, e quando ele não achou o que ele queria, ele ficou bravo, né? Eu achava que animal não tinha essa malícia. Eu achava que era uma coisa muito humana. Eu achava que não, também. Que loucura. Mas assim, e talvez também, a gente tem que lembrar que a gente tá falando, né, de 1764 aqui. Então, se a gente já não sabe dizer se os animais têm que animais têm essa malícia e que animais não têm, né? Imagina naquela época que se sabia ainda menos, né? Mas, gente, se a gente tiver algum ouvinte que seja dessa área, que seja biólogos, veterinários, vocês queiram explicar pra gente se os animais têm esse tipo de sentimento e que animais têm esse sentimento, fica à vontade para falar nos comentários, tá? A gente fica curiosa de verdade, porque eu achei isso muito impressionante. Eu não sei se a criatura besta tinha meio que um lair dela em que ela comia, né, o que explicaria, e aí ela voltou para esse lugar para descansar, o que explicaria eles passarem pelos corpos, ou se ela atraiu eles até lá. É possível, né? Tem algum animal que prepara armadilhas, assim, algum animal desse porte que prepare armadilhas com essa sofisticação? Eu sei que, tipo, corvos usam ferramentas. Bom, qualquer que seja, né, a verdade, fato é que naquela época começaram os burburinhos de que era uma criatura sobrenatural, assim, que era um lobisomem. Claramente. Sim. E eu imagino também o pavor e o trauma que esses homens devem ter passado também, né? Esse ataque fez, inclusive, com que as buscas fossem interrompidas por algumas semanas. Tava, tipo, todo mundo muito abalado para continuar. Até que, em 12 de janeiro de 1765, um camponês de apenas 10 anos, chamado Jacques Portefeuille, alegou ter sido atacado pela besta em um passeio com um grupo de 7 amigos pelas montanhas. As idades desses amigos variavam entre 8 e 12 anos. O Jacques conseguiu se defender e atacar a besta com um pedaço de pau. E a besta correu. Ou seja, ele conseguiu que 30 homens do Luiz não conseguiram, é isso mesmo? Que foi dar uma paulada na besta. E, gente, por conta disso, ele conseguiu uma condecoração real e o financiamento da sua educação por parte da coroa francesa. Por ter dado a paulada na besta, sim. A história da coragem do menino e dos ataques violentos e misteriosos da besta se espalharam ainda mais depois disso, a ponto da besta de Gévaudan estampar capas de jornais de Boston a Bruxelas. Chique. Uma besta internacional.
Quando falou do menino de 10 anos, eu pensei muito, tipo, nos batutinhas medievais, sabe? O menino lá com os amigos, fazendo várias peripécias no meio do mato. Sim. Batutinhas medievais. Mas é Bom, francês, então ia ser Les Batutitos. Eu não sei. les batutitas, les Eu não batutins. sei falar francês, é tudo Eu não sei tu. como é que batutinhas não é uma expressão que você encontre. Le Petit Batutite. Meu Sei. Deus. Tá ficando pior. Continua. É, bom, isso aconteceu em janeiro, né? Em agosto daquele mesmo ano, uma mulher chamada Marie-Jeanne Vallée, de 19 anos, estava caminhando com sua irmã, quando também foi confrontada pela besta e lutou contra ela usando uma lança de madeira, com a qual ela teria conseguido ferir a besta gravemente no peito, e a besta teria fugido de volta para a floresta. O Antoine, né, o caçador contratado pelo Luís XV, foi para o local do ataque, ele viu a lança ensanguentada usada pela jovem e apelidou ela de Senhora de Gévaudan, por sua coragem e destreza. Uhum. Mas ela não recebeu nenhuma condecoração nem estudos gratuitos, tá? Porque, né? Mulher. Mas em Porque 1990... senhora. Porque senhora. Mas em 1995, uma estátua viria a ser erguida em sua homenagem na cidade de Auvers. Então, quem for pra lá consegue ver a estátua dela. A estátua dela tá lá até hoje. É a estátua que eles chamam de a Senhora de Gévaudan. E o pânico da população aumentava a cada dia, né? Porque a comitiva que o Luís XV enviou parecia ser incapaz de resolver o problema. Ele começou a ficar desesperado porque ele tinha mandado o exército lá pro exército levantar a moral, e o que aconteceu foi que o exército ficou cada vez mais frustrado, porque eles perceberam que eles não conseguiam nem vencer a Guerra dos 7 Anos, nem derrotar a besta de Gévaudan. Sim. Em desespero, ele ofereceu uma recompensa de 6.000 libras francesas, o que hoje corresponderia a cerca de R$1 milhão, para quem ele trouxesse a cabeça da fera. Aí, né? Além de tudo, a galera começou a ficar desesperada, porque esse é o dinheiro que, imagina Claro. o camponês que... Muda a sua vida e a vida da sua família pra sempre. Pois é. Daí já começou um monte de gente a inventar as bestas de papel machê e pra levar Leva o a peixe, cabeça. né? O peixe do chupacabra, lembra? Leva o peixe achando que é falando que é a besta. Em 20 de setembro de 1765, então, o Antoine atirou em um lobo solitário com cerca de 1,82 m de comprimento, um lobão. Lobo mau. Que correspondia a algumas descrições da besta, e enviou a cabeça empalhada da fera para a corte. Pelo feito, ele recebeu a recompensa em dinheiro, além de um título de nobreza. E por alguns meses, os ataques pararam, tudo ficou bem, e na cabeça deles, eles tinham matado a besta de Gévaudan. Tá. Até que em dezembro, os ataques não apenas voltaram, como a besta passou a atacar também o gado. Gente, ó, fica a dica. Se você um dia matar uma besta e receber uma recompensa, você sai do país. Porque vai que não é a besta, ou vai que tem outra besta, e eles querem depois confiscar seu dinheiro de novo e seu título de nobreza, e ferrou, você já gastou todo o dinheiro, sai do país. Nem me viu, já sumi na neblina. Opa, ganhou dinheiro do governo, sai do país. Sim, exatamente. É sobre Principalmente isso. se é pra matar uma besta que se você não sabe se é a tal besta mesmo. Sim. Então, o fato dos ataques voltarem pode indicar tanto que tinha de fato duas bestas, quanto que, ao chegar o inverno, a besta pode ter ficado meio desesperada de fome e optado por arriscar enfrentar o gado para não passar fome. E a situação já se arrastava por tanto tempo, e todo mundo já estava tão exausto, que começou a valer tudo para pegar esse bicho e acabar esse tormento. Os caçadores espalharam armadilhas pela floresta, eles deixaram ovelhas como iscas, eles colocaram espantalhos e chegaram até mesmo a se vestir com roupas de mulher, roupas de pastora, para tentar atrair a fera. Ai, meu Deus, isso parece um esquete do Pica-Pau. Parece uma história de Monty Python, não parece? Sim. E como nenhuma dessas estratégias teve êxito, a teoria de que se tratava de um loup-garou começou a ganhar força, um lobisomem, porque eles falavam:
Gente, obviamente, já que a besta não caiu em nenhuma dessas artimanhas, obviamente é um ser humano. E obviamente ele previu nossos movimentos porque ele tá ouvindo o que a gente tá planejando pela cidade. Se essa é a única explicação. Eu fico imaginando aquele caçador armado, vestido de camponesa, tentando se fingir de inocente. Tá. Tipo, mano. É só Ai, apenas uma camponesa de nobre coração que é vai todos isso. os dias ao bosque catar Eu lenha. não sou um homem muito grande armado, pronto para te matar. A minha É. pose não está me denunciando em nada. Eu sei que, assim, gente, tava ficando insustentável, tava ficando cada vez pior, e aí, pra pôr um fim a esse tormento de uma vez por todas, um homem chamado Jean-Baptiste Duhamel, que era o capitão da infantaria montada local, organizou uma caçada em massa que contou com mais de 20 mil moradores locais pra pegar essa criatura. Eles falaram, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo mundo e a gente vai varrer essa floresta até a gente achar esse bicho, porque não dá pra ficar assim. Aí eles foram. Durante essa expedição, um caçador chamado Jean Chastel teria encontrado a criatura e usado uma bala de prata benzida por um padre para atirar nela. Segundo o próprio Jean, então a gente pode desconfiar um pouco, a criatura teria ficado paralisada ao ver a arma e só por isso ele teria conseguido atingi-la e matá-la. O Jean jurou de pé junto a vida inteira dele que era um lobisomem. Tá bom. Ok. Essa criatura foi então levada para a cidade, ela passou por uma autópsia e ao abrir o estômago dela foram encontrados restos humanos, comprovando se tratar do animal responsável por pelo menos algumas das mortes. A Sim. carcaça dessa criatura foi colocada numa carroça e enviada para o rei em Paris. Entretanto, o corpo não foi preservado de maneira apropriada, um fator que, somado à distância, né, de Paris e Gévaudan, e a dificuldade da viagem, fizeram com que o corpo da besta chegasse para o rei já no verão, Eita. completamente decomposto, não podendo ser propriamente examinado pelas autoridades de Paris, né? Sim. De qualquer forma, os ataques pararam definitivamente depois dessa captura. E esse homem ganhou um dinheiro? Eu acredito que sim, que ele recebeu uma recompensa também. Ah, então tá bom. Em todas as fontes que eu pesquisei, ele é citado como o cara que realmente matou a besta. Matou a besta. Então, eu imagino que mas as fontes não se estendem muito no que ele ganhou. Eu até entendo, porque se eu fosse ele e eu tivesse ganhado a recompensa, eu também não ia falar nada, porque pra não arrumar também. Deve ser que nem ganhar na apenas loteria. sai do país. De acordo com um estudo sobre o incidente publicado em 1987, esse estudo reuniu registros coletados de igrejas, cartas pessoais, artigos de jornais e certidões de falecimento. E nele, os historiadores estimam que mais de 210 pessoas tenham sido vítimas da besta. Caralho. Dessas 210, foram 49 feridos, 113 pessoas assassinadas e abandonadas no campo, e 98 pessoas mortas e parcialmente devoradas. Meu Deus! Dessas 98 pessoas devoradas, né, a maioria estava decapitada. Mano, foram muitas pessoas. Foi muita gente. Foi muitos ataques. Meu Deus. E aí vocês devem estar se perguntando, né, no final, o que raios era essa tal besta de Gévaudan, né? É isso que eu estou me perguntando, afinal. A gente tem algumas teorias. A gente não sabe, tá? Esse incidente, esse animal é conhecido até hoje como a besta. Como o corpo não foi preservado adequadamente, chegou decomposto, eles se, tipo, desfizeram desse corpo sem estudá-lo, porque não tinha como. Então, a gente, em teoria, nunca vai saber o que é. Foi meio que aceito que era uma besta do mal que assombrou o lugar por um tempo e que foi morta. Sim. Teorias. Primeira. Lobisomem ou loup-garou. Os defensores dessa teoria alegam que a fera em questão parecia ser muito mais inteligente e maldosa do que um animal comum, e que o fato dela preferir vítimas humanas e o fato dela decapitar suas vítimas seriam indícios de se tratar de uma pessoa e não um animal. Ok. Segunda teoria. Uma hiena. Nossa, gente, mas uma hiena radioativa, né?
Ó, há registros de que uma hiena listrada teria escapado de um zoológico francês mais ou menos naquela época. Por ser um animal exótico que não era conhecido pelos camponeses, faria sentido ela ter sido confundida com uma criatura sobrenatural. Mas, gente, uma hiena é pequena, elas são magrinhas, elas não são enormes desse jeito. Elas não são grandes, as hienas? Acho que não, deixa eu ver. Ó, é de 95 a 170 centímetros. Não é tão pequena, não. Não, não é tão pequena, mas... Pô, 1,70 m? É o tamanho de um bezerro, mais ou menos, né? Ah, a hiena malhada, né? 170 centímetros. É grande mesmo. É. É uma das teorias. Essa teoria tá em várias fontes. Vários lugares mencionam uma hiena mesmo. Até pela coincidência de uma hiena ter fugido de um zoológico também, mais ou menos naquela época, né? A terceira, um leão. E, gente, aqui eu preciso abrir um parênteses, porque a gente tá falando de hiena, leão, de animais que a gente não espera encontrar no sul da França, né? É. Vale lembrar que a França tinha acabado de sair, né, da Guerra dos Sete Anos e que essa foi basicamente uma guerra pelo domínio das chamadas colônias. Consequentemente, muitas batalhas foram travadas na África, na Ásia e na América do Norte. O que fez com que muitos militares e nobres vissem animais selvagens desses continentes pela primeira vez. Assim, os defensores dessa teoria acreditam que é possível que algumas pessoas tenham adquirido alguns desses animais de forma ilegal. E que eles possam ter escapado e que seus donos, por medo de uma represália, tenham optado por não reportar incidentes. Ou que eles nem tenham escapado, mas que depois que... Sabe o povo que compra um macaco? Ou que compra um leão, um tigre, e depois fica... Nossa... Tipo, dá trabalho cuidar de um animal assim, porque ele não devia estar aqui, no quintal dessa casa. E daí a pessoa só solta no mato, Sim. porque ela fala, vou soltar no mato, o bicho vai sobreviver e tá Ele tudo volta bem. pro mato. Ele volta pro mato, ele volta pro habitat dele. É porque se a gente pensar na primeira descrição, a menina fala de um bicho que parece um leão. O tamanho, as patas, o maxilar, a cor do pelo, a faixa escura no meio das costas. Poderia ser um leão jovem. Poderia. E imagina você que é um camponês no meio da França, você nunca viu um leão na sua vida. Claro que não, E você vê um leão na sua frente pela primeira vez, rosnando. É uma besta. Não, e faz sentido. E de repente ele foi levado pra França pequeno. E daí a pessoa viu, foi aquilo, o leão começa a crescer, e você fala, nossa, eu não vou conseguir controlar esse bicho dentro de casa, vou soltar no mato. E daí ele vai cada vez se aproximando mais de onde tem comida. Sim. De onde tem gado, de onde tem gente. O fato dele brincar com a presa, que é uma coisa muito uma de coisa de felino, gato. né? Então, e eles fazem isso, que leão é só um gato grande, né? Então, pra mim, essa é a que mais faz sentido das teorias. Faz bem sentido mesmo. A que eu quero acreditar é o lobisomem, obviamente, mas... É óbvio. Ou o Yeti russo. O Yeti russo. Pode ser. Porque não pode ser o Yeti francês? Pois é. O Yeti ruivo? O Yeti. O Yeti. Le petit Yeti. O Yeti rouge. Quarta teoria, gente. Um serial killer. Não. Então, gente, por um lado, vamos lá, né? Os defensores dessa teoria usam argumentos similares aos que defendem a teoria do lobisomem e acreditam que as mortes possam ter sido obra de uma espécie de Jack o Estripador francês, sabe? Que teria se aproveitado dos rumores sobre uma besta para atacar sem ser percebido. Eu, pessoalmente, acho essa teoria improvável, visto que diversas testemunhas viram um animal e que as marcas deixadas por esse animal não correspondiam a marcas que poderiam ser feitas por um ser humano. Isso posto, não acho muito difícil que uma ou outra vítima tenha sido um assassinato que passou como um ataque da besta. Sim, fato, Tipo, tinha um lobo, um leão rondando, e daí um serial killer aproveitou. Não necessariamente um serial killer, às vezes são um criminoso comum, tipo, uma ou outra, sabe? São pelo menos 200 pessoas mortas, né? Estatisticamente falando, é possível
que alguém tenha simulado algo parecido, mas eu não acho que tenham sido todos os. Tipo, eu acho extremamente improvável que todos os ataques tenham sido obra de uma pessoa. Ah, não. Mas de repente uma pessoa se vestindo de besta para dizer, ah, não, foi a besta. Tipo, se fantasiava de besta Eu acho que e faria saia muito mais caçando as sentido a pessoa pessoas. só ter atacado alguém que saiu no meio do dia, que a pessoa sabia que Ah, estava é. sozinha e E a falado. pessoa desapareceu. Ah. Eu penso nisso mais porque não foram todos que foram devorados, tem muitos, Hum. né, muitas estilos muito diferentes, mas não dá pra saber. Só que estatisticamente falando, é possível que tenham mortes que tenham sido encobertas pelo fato de que tinha uma besta à espreita, sabe? Só a gente não tem nenhum caso Hum. específico, nem nada assim. E, gente, qualquer que tenha sido a origem da besta, fato é que ela deixou sua marca na cultura pop, tá? A criatura foi tema de uma música da banda de metal Powerwolf e inspirou parte da trama da série Teen Wolf. E Hum. deu. Sim, Teen Wolf tem a lore da besta de Gévaudan. E deu origem ao filme O Pacto dos Lobos, dirigido pelo Christopher Gans. E essa é a história da besta de Gévaudan, que, assim como o Chupacabra em 96, apavorou a França inteira de 64 a 67 e até hoje ninguém sabe muito bem o que estava acontecendo. Bianca, mais uma vez, muito obrigada pela recomendação e eu espero que você tenha gostado da história e que vocês, ouvintes, e você, dona Natália, tenham gostado também. Eu odiei. Ah, eu achei que você ia ter esquecido. Obviamente que eu amei. Eu não conhecia nada dessa história. Então eu adorei mesmo. Adorei mesmo. Eu não sabia de nada. Eu tava aqui procurando fotos da besta. Gente, é o chupacabra francês. É, É o total. chupacabra antes do chupacabra. Sim. Só que as vítimas são humanas, não são A, apenas a cabras. besta andou para o chupacabra correr. Sim. Seria a besta de Gévaudan a antecessora do chupacabra? Talvez. Fica o questionamento. Sim. Mas eu gostei dos desenhos da besta. Sim, e em algumas ilustrações ela parece um pouco um leão. Sim. E pior que se você pega a descrição da besta do Apocalipse, ela parece um pouco uma mistura de um leão com uma lagarta, né? É porque ela tem um linguão. Sim. E ela tem vários olhos também, né? É, então. Então, você imagina, Eu se adorei. supondo que é um leão, até uma hiena. Se eu nunca vi um bicho desse, eu não sei o que é, eu só tô acostumada a ver os bichos ali da minha região, eu vejo um bicho desse, eu vou achar que é o fim do É. mundo. E pode ser uma hiena também, porque hiena é um bicho feio que dói, né? É, então. Nossa, hiena é um bicho muito feio. Eu fico meio assim, meio dividida, porque eu não sei se hiena. Porque a hiena, ela não é meio que um urubu, assim, ela não pega mais carcaça do que. Sim. É por Mas isso não que eu sei fico se ela meio não de. ataca também. É, porque às vezes ela tá no lugar, ela não tá no ambiente dela, né? Ela não vai ter a fonte de alimento que ela tá acostumada, tem isso também, É. E, né? tecnicamente, todo mundo é uma carcaça. É verdade. Que todo mundo. De repente ela mata e come depois de uns dias. Ela faz um É, estoque. Por isso que ela teve que matar é. tantos. Saiu uma matéria, parece que não tem nada a ver, mas eu juro que tem a ver. Na, Tá. na edição anterior da National Geographic, saiu a matéria de capa. É tipo animais feios. E eles falam uma coisa muito interessante que eu lembrei agora. Eles falam que tem muito animal que é muito importante para o ecossistema, mas que a gente não sabe nada sobre eles, porque eles não são, tipo, animais que têm um bom PR. Eles usam o termo um bom PR na matéria. É. E um deles é a hiena. Tipo, eu me liguei agora que eu não sei nada sobre hienas. E elas são muito importantes. As hienas estão na matéria, inclusive. As hienas têm um maior papel fundamental pro ecossistema e tal. E a gente mal sabe delas. Tipo, eu não sei nada delas. Assim, depois que elas mataram o Mufasa, eu sinceramente perdi o interesse. Então. Não, Eu acho que. realmente, elas são os vilões. Eles falam de hiena, de urubu. São vários Ah. animais que são mais importantes e que a gente nem fica sabendo porque eles são impopulares. Você já ouviu falar em enterro pelos céus? Enterro pelo urubu? Mas- Não. Tem um funeral, uma prática budista que muitos lugares praticam que chama enterro pelos céus. E é tipo, você pega o corpo da pessoa que morreu
e coloca no topo de uma montanha para os pássaros comerem. Meu Deus! Não sei por que eu E tá tudo lembrei bem também. disso ou por que isso é Porque eu falei relevante do pro que você tá urubu. falando. Não, porque enquanto eu tava escrevendo o roteiro, eu pensei, nossa, mas será que uma hiena faria isso? E aí eu me liguei que eu não manjo nada das hienas. Então, eu achei que elas eram pequenas, eu achei que elas eram menores do que elas eram, do que elas são. São gigantes. Elas são grandes. Eu achava que elas eram, tipo, do tamanho do George. E elas são assustadoras mesmo, elas têm uma expressão de fera mesmo. Em Portugal não, em português chama enterro celestial, a sky burial. Meu Deus, não sabia. Um cadáver humano é colocado no topo de uma montanha para se decompor enquanto exposto aos elementos ou para ser comido pelos animais, especialmente por aves carniceiras. Acho chique. Conta pra gente o que você achou desse episódio. Eu E o que particularmente você adorei. acha? Eu achei que você ia falar de novo que você não gostou, eu ia ficar triste. Não, eu particularmente adorei, porque realmente eu não sabia Então, absolutamente nada dessa história. E foi bom pra dar uma relaxada entre aquele pesadão da última eu achei que semana. a gente tava precisando falar um pouco Fala de no microfone. bestas. Tá. A gente tava precisando falar um pouco de bestas, de coisas que aconteceram há muito tempo, né? Pra ficar um pouco Sim. mais de boa, assim. Sim. Um pouco de salada, um pouco de droga, né? Um pouco de pesadão, um pouco de... De besta. Mas é pesadão também, né? Porque são 200 pessoas mortas pela besta. É que Eu faz não sei tanto porquê. tempo. Então, caso histórico, assim, eu acho. Eu sei que aconteceu de verdade. A gente tem, inclusive, um monte de fonte que comprova que aconteceu de verdade. Mas eu não sei por que passa. Eu acho que é a atmosfera, a vibe, eu acho que passa uma conotação de conto de fada, sabe? Uma coisa que aconteceu Então. num outro tempo. Parece que não foi real. É isso. Aí acaba ficando um pouco mais leve mesmo que não seja de fato, né? Porque é 210 mortes, né? Mas é isso, gente. Se você gostou desse episódio, você também poderá gostar do nosso canal no YouTube. Se você segue a gente aqui e não segue a gente no YouTube, vai lá, se inscreve no canal. Tem episódios todos os domingos, episódios que você não encontra aqui no podcast. Vai lá ajudar a gente. Você também pode se tornar membro do canal e receber conteúdo exclusivo. Sim. E por hoje é só. É só. Por hoje é só. E gros bisous. E bisu. Tchau. Tchau, tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!